Todos sabemos que a linguagem é pautada por normas, e essas normas são garantidas pela gramática normativa. Na aula de hoje, nós veremos as normas de concordância. No sentido etimológico, concordância significa tentativa de harmonia, é alguma coisa estar de acordo com outra. Então, nós temos as regras de concordância verbal e concordância nominal. Hoje trataremos apenas das normas de concordância nominal. Para que a gente conheça as regras, é importante que a gente tenha algumas definições em termos de classe gramatical. Nós vamos trabalhar com uma adaptação de nome com nome. A concordância verbal ela já trata do vínculo que existe entre verbo e sujeito. Então, todas as regras que nós veremos hoje, ela vai levar em conta que existem palavras de natureza substantiva e palavras de natureza adjetiva. Os substantivos, todo mundo sabe o que é, né? É aquela classe gramatical que serve para nomear todos os seres. O pronome também é de natureza substantiva, porque ele serve para substituir os nomes. Então, as palavras de natureza substantiva são consideradas determinadas, elas são o centro de um sintagma. E existem as palavras consideradas adjetivas. Entre as classes gramaticais que funcionam dessa forma, nós temos o artigo, o numeral, o pronome, o próprio adjetivo, porque são palavras consideradas determinantes, elas que vão modificar o substantivo. Essas palavras vão se relacionar entre si numa concordância de gênero e número, elas têm que estar nessa harmonia. E aí você trabalha com as regras gerais, com regras especiais, mas para conhecer é necessário que a gente perceba como é que essas palavras se relacionam nesse sentido de determinar e ser determinado. A gente vai conhecer, por exemplo, em termos de classe gramatical, um outro grupo de palavras chamada advérbio. O advérbio é considerado uma classe invariável, é uma classe que serve para modificar outras classes gramaticais. Modifica, por exemplo, o verbo, o adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. E como essa classe de advérbio é invariável, ela não vai se flexionar em momento algum. Ela se relaciona com outras classes, mas não varia nem em gênero nem em número. Por outro lado, as palavras de natureza adjetiva vão se relacionar com os substantivos. A gente pode perceber, por exemplo, nessa frase, minha filha falou muito, parece muito feliz e saiu de casa muito cedo. A palavra muito aparece em 3 momentos. Num determinado momento, modificando o verbo falar, no outro momento, modificando o adjetivo feliz e no outro momento, modificando o advérbio cedo. Em todas essas situações, esse muito é invariável. Por outro lado, quando o muito aparece modificando um substantivo, ele já vai apresentar uma relação de determinante com relação ao substantivo e vai se flexionar. Se nós tivermos, por exemplo, uma frase quando nós dizemos havia muitas pessoas na reunião, muitas deixa de ser um advérbio porque se relaciona com pessoas e, portanto, trata-se de um pronome indefinido. E aí vai concordar em gênero e em número. As regras gerais que envolvem a concordância nominal, ela vai levar em conta que o artigo, o pronome, o numeral vão se relacionar com o substantivo concordando. O capitão nervoso rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu sua mão no bolso. Percebam como o artigo e o adjetivo nervoso se relacionam com o capitão concordando no gênero masculino e no singular. O pronome alguma concordando com o substantivo coisa. O numeral 2 concordando com passos. O pronome sua concordando com mão. Isso revela uma concordância tão simples que qualquer criança conhece, que é saber adaptar essas palavras adjetivas, chamadas determinantes, aos substantivos chamados determinados. Aí não há dificuldade nenhuma, são as palavras adjetivas concordando com as palavras substantivas. O problema é que de vez em quando nós esbarramos em situações muito especiais, que provocam dúvida o tempo todo. E isso acontece muito, tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita. Agora, a gente tem que ter cuidado na linguagem escrita. É ali que está registrado o padrão culto da língua. No padrão
popular a gente usa aí no dia a dia, no cotidiano, e tem seu valor. Mas o que a gente está aprendendo aqui são as normas da gramática normativa. A primeira regra especial que a gente precisa conhecer é aquela em que nós temos um adjetivo qualificando dois substantivos. E essa concordância, ela pode acontecer de duas maneiras. Nós chamamos de concordância lógica ou gramatical, é aquela em que se concorda com os dois substantivos. E existe uma concordância chamada atrativa, é aquela que vai concordar com o elemento mais próximo. Então, a primeira coisa a se fazer é verificar a posição desse adjetivo diante dos dois substantivos. Já vimos as regras de concordância nominal e agora nós estudaremos um vínculo que existe entre o verbo e o sujeito das orações. Na verdade, quando nós estudamos qualquer tipo de regra, nós devemos lembrar que todas as palavras vão se relacionar umas com as outras. E dentro das normas de concordância, a relação que se revela importante é aquela em que vai mostrar que o verbo deve estar em harmonia com o sujeito da oração. Como regra geral, nós vamos entender que nesse vínculo do verbo com o sujeito, tudo vai ter que ser verificado em função do número e da pessoa. Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. No exemplo, os meninos disseram que nós pulamos a cerca. O verbo dizer está concordando na terceira pessoa do plural com meninos. Pulamos está concordando com o pronome nós em primeira pessoa do plural. Esta regra geral é muito simples e evidente, qualquer criança conhece. O problema é que existem determinadas situações em que a representação do sujeito é muito mais complexa. E aí, o padrão culto da língua vai dizer que uma concordância é adequada e outra não é adequada. Então, a primeira regra especial a conhecer é aquela em que o sujeito é representado por uma expressão partitiva. O que é expressão partitiva? É aquela que representa a parte de um todo. E normalmente essa expressão ela vem seguida de um substantivo. E aí a dúvida está, eu concordo com esta expressão partitiva ou concordo com o substantivo? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar em análise sintática do período composto. Nós já começamos a ver esse assunto numa aula anterior, quando nós estudamos as orações subordinadas substantivas. Nesta aula, nós veremos as orações subordinadas adjetivas e adverbiais. Vale lembrar que se chama período composto exatamente porque se trata de um enunciado constituído por, no mínimo, duas orações. E se é um período composto por subordinação, é porque existe uma relação de dependência da oração subordinada com uma outra chamada principal. Então, todo período composto por subordinação tem uma principal e uma subordinada. O que é essa oração subordinada adjetiva? Como o próprio nome diz, adjetiva vai dar a essa oração um valor próprio do adjetivo. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas funcionam como adjetivo do ponto de vista morfológico e funcionam sintaticamente como uma adjunta de nominal, ou seja, é uma oração que vai modificar uma oração principal, dando a ela um atributo novo. Então, o que a gente vai conhecer como conectivo desse tipo de oração? Trata-se do pronome relativo, os pronomes que, o qual, quem, cujo, onde, que vão introduzir essas orações. Às vezes introduzem sozinhos, às vezes vão introduzir a partir de uma preposição, dependendo da exigência da oração. Então, uma oração subordinada adjetiva, ela vai trabalhar com relação à principal, funcionando morfologicamente como um adjetivo. Vamos ver o exemplo. Agar é culpado pelos problemas que eles têm com a educação do filho. Notem que a oração principal, ela vai até o pronome relativo que. Agar é culpado pelos problemas.
E a oração subordinada adjetiva, a partir do pronome relativo, vai dar uma nova informação a respeito da oração principal. E vocês vão conhecer dois modelos. Um é aquele em que a oração principal começa o período e logo a seguir vem a subordinada adjetiva, e aquela em que a oração adjetiva aparece intercalada. A oração principal começa, é interrompida, vem a oração subordinada adjetiva e depois, então, no final do período, se conclui esse enunciado todo. As pessoas a quem você se refere são minhas amigas. Então, a oração principal, as pessoas são minhas amigas. E a subordinada adjetiva intercalada, a quem você se refere. Então, as orações subordinadas adjetivas podem ser também subclassificadas, da mesma forma que as orações substantivas. E elas têm duas classificações. Elas podem ser adjetivas restritivas ou podem ser adjetivas explicativas. Elas serão restritivas do ponto de vista formal quando elas aparecem diante da principal sem a vírgula. Elas vão aparecer mostrando uma particularidade da oração principal. Então, para que serve esse pronome relativo que introduz a oração adjetiva? Ele serve para se referir e evitar a repetição de um termo chamado antecedente. E esse termo antecedente fica na oração anterior. Quando a oração é restritiva, ela limita, particulariza aquilo que se fala na oração principal. Vejamos o seguinte exemplo. Os políticos são irresponsáveis. Nesse caso, você tem aí um período simples. E eu posso, nesse período simples, torná-lo composto introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Eu não quero falar de todos os tipos de políticos. Eu quero dizer, como no exemplo, que os políticos que não levam a sério sua importante função pública são irresponsáveis. Então, eu particularizei que categoria é essa de políticos de quem eu estou falando que são irresponsáveis. Então, que não levam a sério sua importante função pública, particularizou essa categoria de políticos. E notem que não há aí a vírgula separando uma da outra. Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre as normas da gramática normativa. Nós já vimos todas as regras de concordância nominal, de concordância verbal, e agora nós veremos as normas de regência verbal. E aí, os vínculos são diferentes. Na concordância nominal, o vínculo dos substantivos com as palavras adjetivas. Na concordância verbal, a harmonia que deve existir entre o verbo e o sujeito da oração, e agora nós partiremos para o predicado, que é a relação que deve existir harmônica entre o complemento e o verbo. Então, o verbo continua sendo o centro da discussão, só que agora não é mais voltado para o sujeito, e sim para o predicado. Existem verbos que vão precisar de determinados complementos. E essa relação entre verbo e objeto é o que nós chamamos de regência. Então, na regência verbal, uma palavra como verbo que funciona como termo regente e o seu complemento que funciona como termo regido deve estar vinculados de uma maneira sistemática. Então, determinados verbos não vão exigir complemento, outros vão exigir complemento sem a mediação da preposição e alguns outros vão exigir com preposição. E isso tudo também levando em conta os sentidos que esses verbos podem ter. Às vezes ele pode apresentar mais de um significado e ter regências diferentes também. Então, essa relação particular que existe entre verbo e complemento é o que a gente chama de regência. Se nós lembrarmos o sentido etimológico da palavra regência, nós vamos entender que existe alguém que rege, e no caso é o verbo, e algo que é regido, no caso os complementos verbais. Antes de falar especialmente de cada um desses verbos, vamos fazer alguns comentários de pré-requisito para que a gente entre, então, em cada um deles, sabedores daquilo que é proibitivo ou que é permitido. Em primeiro lugar, existe um tipo de situação
em que nós não podemos contrair a preposição com o artigo ou com o pronome ou com o substantivo que vem a seguir. A contração da preposição com determinadas classes gramaticais é permitida o tempo todo, mas às vezes essa contração não é permitida. Observem os seguintes exemplos. Está na hora de a onça beber água. Antes de o caso suceder, eu já saíra. Apesar de ele saber a verdade, nada me disse. Obviamente, nós lembraríamos que dizer que está na hora da onça beber água antes do caso e apesar dele, essa situação é muito natural. Todo mundo fala e escreve dessa forma. Mas as pessoas fazem isso desconhecendo que o que a gente está tratando aqui é um vínculo que não vai envolver o substantivo ou o pronome que vem a seguir da preposição. Porque, na verdade, o vínculo é da preposição com o verbo que vem no infinitivo. Então, quando eu digo que está na hora de a onça beber água, não está na hora da onça, está na hora de beber água. Se é a onça, se é ele, se é João, se é Joaquim, não me interessa. Eu não posso contrair a preposição. Da mesma forma, não tem nada antes do caso. O que tem é antes de suceder. Então, é preposição com verbo no infinitivo. Essas contrações não podem acontecer se houver um verbo no infinitivo. Agora, eu poderia muito bem fazer contrações e seriam absolutamente admitidas se fosse dessa forma. Está na hora da onça, aí sim é a hora dela, antes do caso ou apesar dele. Nesses casos agora não aparecem verbos no infinitivo, então a contração da preposição de com os artigos a, o e pronome ele, sem problemas.